intenção é preservar uma riqueza de valor incalculável. Obras de arte do período monárquico não podem deixar o Brasil. O Via Legal de hoje também mostra o esforço e a mobilização de moradores de uma cidade paulista para recuperar 28 peças de Cândido Portinari. Tudo isso agora no Via Legal. Muita gente não sabe, mas o Brasil assegura aos estrangeiros que vivem aqui praticamente os mesmos direitos reservados aos brasileiros. Essa garantia inclui, por exemplo, a participação em programas sociais e até a assistência previdenciária. Mas muitas vezes o acesso ao benefício só vira realidade quando o caso chega aos tribunais. Foi o que aconteceu com um argentino que você conhece agora. No futebol, a rivalidade entre Brasil e Argentina é histórica. Essas imagens são da Copa de 78, quando, jogando em casa, os hermanos ergueram a taça de campeões do mundo. Seu Carlos comemorou o título, mas não desistiu de trocar para sempre de pátria. No mesmo ano, o argentino saiu de Buenos Aires para morar no Brasil. E se o assunto é futebol, entre a terra que nasceu e a que escolheu para viver, ele garante, não tem preferência. Quando joga Brasil e Argentina, o que ganhou, ganhou. Mas não me sento na frente do televisor, bate, quebra, faz o gol. Não, não. Como técnico em Química Industrial, seu Carlos conta que trabalhou nos 4 cantos do Brasil, sempre em curtumes. Começou no Rio Grande do Sul, passou pelo Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais e terminou no Rio Grande do Norte. O endereço definitivo é na pequena cidade de São José do Mipibu, a 36 quilômetros de Natal. Aqui ele se casou com Dona Maria Estela e passou boa parte desses 35 anos. Há cerca de 10 anos foi obrigado a parar de trabalhar por falta de condições físicas. Os problemas de saúde são muito graves. Porque já foi falado para mim que se isso piorasse, tem que amputar o dedo. Aí a coisa que eu não quero, né? Tenho que lutar contra isso aí. O problema da pressão alta, isso obedece muito, esse cansaço que às vezes eu sinto, essa diabetes que tenho que tratar e não consigo descer, e o problema de miocárdio que quando me esforço, ele dói um pouco. Seu Carlos enfrenta dificuldades financeiras. Ele e a mulher moram de favor nessa casa emprestada pelo sogro. E é também da família que o casal recebe ajuda para a alimentação. Então, quando não dá, minha esposa liga para a irmã e diz, olha, manda um pouco de dinheiro, nos manda aí a outra irmã que mora no interior. Estão precisando de algo, se tiver alguma coisa, não, estamos mandando lá um feijão verde, uma macaxeira, um frango. Como os problemas de saúde só se agravam, ele conta que ao completar 65 anos resolveu procurar o INSS para pedir a aposentadoria, primeiro em uma cidade perto daqui. Primeiro fui em Parnamirim, não, aqui não se faz, tem que ir a Natal. Então vamos lá a Natal. Mas aí você tem que trazer isto, mas não sei se aposenta. A intenção do argentino era receber o benefício da prestação continuada, o chamado BPC. Ele entraria numa lista de cerca de 4 milhões de pessoas atendidas em todo o país. Desse total, mais de 2 milhões são deficientes e o restante idosos, como seu Carlos. Ele preenchia os 2 requisitos exigidos pelo INSS para ter direito ao benefício: idade mínima de 65 anos e renda per capita pessoal inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas mesmo assim, a Previdência negou o pedido por um simples detalhe: tratava-se de um estrangeiro. Será que não posso ter uma aposentadoria? Não estou pedindo 10 mil reais de aposentadoria. Vou receber só aposentadoria de salário mínimo. A saída foi recorrer à justiça para buscar a possibilidade de garantir o sustento da família. Como a nossa Constituição não faz distinção entre brasileiros e estrangeiros, é assegurado a igualdade de direito entre eles, nós resolvemos ajuizar uma ação em face da autarquia previdenciária, né, para tentar conseguir esse benefício para o senhor Abel, para ele manter o sustento dele.
A estratégia deu certo. Logo na primeira análise, a Justiça Federal entendeu que seu Carlos deveria sim receber essa espécie de aposentadoria no valor de um salário mínimo, mas a Previdência manteve a posição contrária e recorreu da determinação. Para o INSS, o argentino só teria direito ao benefício se existisse um acordo entre os dois países para garantir esse tipo de assistência. Para estender o benefício a um estrangeiro, somente poderia acontecer através de um acordo internacional entre o país a que ele pertence e o Brasil. Como o pedido do argentino havia sido analisado em uma vara do juizado especial, o segundo julgamento foi na turma recursal do Rio Grande do Norte. De novo, a vitória foi de seu Carlos, que mais uma vez teve o benefício assegurado. Porque nós temos uma Constituição que ela garante a igualdade para todos os que residem no Brasil. O benefício foi negado pelo simples fato dele ser estrangeiro. Então, isso nós entendemos na turma que tanto a Constituição não autoriza essa discriminação, quanto a própria lei específica, que é o Estatuto do Estrangeiro, também lhe garantiria este direito. Com a aposentadoria garantida e com a carteira definitiva de residente no Brasil, seu Carlos se diz mais tranquilo ao lado da esposa. A preocupação agora é com a saúde e com a leitura, um hábito antigo que ele faz questão de manter no país que escolheu para viver. Apesar do controle rígido e dos investimentos em segurança, a clonagem de CPF ainda é uma prática recorrente no Brasil. A diferença, no caso que a gente mostra agora, é que a origem do problema não foi um golpe, e sim uma falha da Receita. Um morador do Rio Grande do Sul e outro de Alagoas receberam a mesma sequência numérica. Um descuido que levou o órgão público ao banco dos réus. É do campo que Edson e a família tiram o sustento. Além de trabalhar, eles moram nesta fazenda, que fica no litoral sul gaúcho. Sempre em fazenda. Tive 4 meses, para não dizer que não trabalhei numa firma em Porto Alegre só. Mas 4 meses, mas tudo nessa região aqui, dentro de Bacupari, fazenda. Edson nasceu e se criou aqui em Bacupari, distrito de Palmares do Sul, que fica a 110 quilômetros de Porto Alegre. O que ele jamais imaginava é que a mais de 4.000 quilômetros de distância teria uma outra pessoa com o nome idêntico ao dele e também com o mesmo número do CPF. A descoberta aconteceu quando Edson foi comprar o primeiro carro. Na hora de financiar o veículo, foi informado que não podia fechar o negócio, porque estava com o nome no SPC. É que o homônimo de Edson, que mora em Maceió, no estado de Alagoas, estava com dívidas e restrição de crédito. Essa empresa, através do advogado, e de seu sócio, trouxe, a carteira de motorista dessa pessoa, um Xerox autenticado. Foi quando nós constatamos que realmente ali estava 2 pessoas com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento e com o mesmo CPF. Sem saber o que fazer, o peão de fazenda procurou um advogado e foi orientado a entrar com um processo contra a União. Além de regularizar a situação do documento, Edson pediu indenização por danos morais. Passei vergonha nos lugares, cheguei em Osório, fui comprar, não pude comprar também, estava lá o meu nome sujo, até fiquei, não pode. Passei uma folha de cheque minha e não aceitaram. Após ser condenado em primeiro grau, a União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a sentença, mas diminuiu o valor da indenização de R$12.000 para R$5.000. A decisão, ela não determina a União que refaça, que renove, porque a própria União, a Receita Federal, corrigiu a situação. Mas restou exatamente esse constrangimento, que esse cidadão, o seu Edson de Oliveira Silva, passou a ter o seu nome rejeitado por dívidas que não eram dele. Então se configurou a hipótese, a presença do dano moral, que exatamente em face dessa humilhação, do constrangimento, a dor, o sofrimento, o abalo. Por lei, a sequência de 11 dígitos que formam o CPF deve ser única, ou seja, o Estado não pode emitir o mesmo número para mais de uma pessoa,
como aconteceu no caso dos moradores de Porto Alegre e Maceió. O superintendente adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul garante que os casos de CPFs duplicados são raros, mas admite que podem ocorrer falhas. Ao chegar na Receita, o servidor, se ele não tiver atenção de confirmar o nome, data de nascimento e nome da mãe, com mais um dado, com título de eleitor e atualmente com a naturalidade, ele poderá cometer um equívoco. A probabilidade é pequena, mas um equívoco de ter um CPF para 2 pessoas. A recomendação para quem enfrenta uma situação como a registrada em Porto Alegre é procurar uma unidade da Receita Federal. Ela que vai detectar, vai pedir mais detalhes, mais informações a respeito desse cidadão para verificar se aquele CPF dele pertence de fato a ele ou a outra pessoa. De CPF novo, Edson se diz aliviado e espera nunca mais enfrentar esse tipo de dor de cabeça. Não dá nem para acreditar, é raríssimo o que aconteceu, né? É muito raro. Até a mãe ficou apavorada, assim, bem surpreendida com o que aconteceu. Agora tá tudo legal que nem os outros. Tudo bem. Tocar para frente agora. Tocar para frente. Só no ano passado, o Banco Central tirou de circulação mais de 500 mil cédulas falsas. O número é resultado de um crime que tem punições pesadas e não é só para quem fabrica as notas. A pessoa que, sabendo da fraude, repassa o dinheiro, também pode ir parar na cadeia. Quando faz uma compra em dinheiro, você costuma conferir se as notas que recebeu de troco são verdadeiras? Não vejo. Sei lá, eu pego assim e já guardo e nem olho. Geralmente eu nem olho se o troco tá certo. Eu só recebo e coloco direto no bolso. É porque a gente sai sempre apressado, aí acaba não conferindo, né? Passa logo direto. Do outro lado do balcão, o comportamento é bem diferente. Geralmente quando é nota grande, principalmente, aí que a gente confere mesmo. É porque já entrou muita nota falsa aqui. É mais de 50. 50 de 5 também, aparece muito, de 10. Tem que ser na frente do cliente. Porque não vai adiantar nada depois, conferir depois, né? Essa vendedora de churros aprendeu a lição ontem mesmo. A Aline conta que recebeu 2 notas falsas de R$2, que pela chefe não passaram despercebidas. Ela chegou hoje em mim e falou, então esses R$4 por eu não ter conferido serão descontados do meu salário. Cansado de ficar no prejuízo, esse comerciante comprou uma caneta que ajuda a identificar notas falsas. Você risca. Se a nota não ficar preta é porque ela é original. Se ficar preta, é porque é papel puro, é falso. Mas nem precisa tanto. Há muitos elementos de segurança nas notas. Identificar alguns deles pode levar apenas alguns segundos. Colocando a cédula contra a luz, por exemplo, é possível ver a marca d'água, que deve ter a figura de um animal da fauna brasileira e o número que indica o valor. Outra maneira rápida de examinar a cédula é sentir o relevo em algumas partes, como nas legendas. Na nota de 50, a preferida dos falsificadores, há também uma faixa holográfica, que em movimento deixa transparecer alguns efeitos. Essa faixa holográfica aqui, que está do lado esquerdo da cédula, ela quando se move, entendeu? Você, aqui tem um número de R$50 e ela muda para real. Tá? Do mesmo modo, aparece aqui, nessa outra ponta, a onça pintada. Você olhando esses itens, certamente 99% você não está com uma cédula falsa na mão. Eles podem simular um ou outro, mas os 3 de uma vez só, eles não conseguem fazer a simulação. Mas e se a descoberta da fraude só acontece quando o freguês já foi embora? Você sabe o que fazer? Aí a gente tenta passar ela novamente ou então deixa, quando não passa, fica guardado. Não passo. E o medo de ser presa? Não é exagero. Quem passa uma cédula falsa para outra pessoa pode mesmo ir parar na cadeia. Ou pelo menos percorrer um longo caminho para se livrar dela. É que quando a polícia não se convence de que o dinheiro foi repassado de boa fé, denuncia o caso ao Ministério Público. E a pessoa pode ser processada na Justiça Federal. E foi isso que aconteceu com um homem no estado do Pará. Ele está respondendo a uma ação judicial por ter passado para frente uma nota falsa de R$20. Segundo o processo, a cédula foi colocada em circulação quando o homem pagou o estacionamento onde havia deixado o carro. O guardador percebeu que a nota era fraudada e acionou a polícia. Em depoimento, o acusado alegou desconhecer a irregularidade.
disse que estava com amigos em um bar e que recebeu dinheiro de troco. Em seguida, ao se dirigir ao veículo, pagou o estacionamento com os R$20 e recebeu 15 de troco. Meia hora depois, o homem foi encontrado pela polícia. Ele ainda tentou fugir, mas acabou preso. Para o Ministério Público, esse comportamento pesou contra o suspeito, que foi processado. O caso foi julgado por essa desembargadora do Tribunal Regional Federal em Brasília. A magistrada inocentou o réu por entender que não há no processo nenhuma prova que incrimine o acusado. Nós temos de analisar o dolo, ou seja, a vontade da pessoa em colocar essa moeda em circulação ou, enfim, falsificar essa moeda com a consciência da falsidade. É isso que é importante. E nesse caso especificamente, nós reconhecemos que o Ministério Público não logrou fazer prova de que esse cidadão, ou seja, que a versão dele era incorreta, porque ele falava de todo jeito que não sabia que a nota era falsa. Com a decisão, o homem se livrou da cadeia. Por lei, quem falsifica ou fabrica moeda pode pegar de 3 a 12 anos de prisão. Já as pessoas que recebem uma nota falsa sem saber e repassam o dinheiro, mesmo depois de descobrir a fraude, podem pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. É aquela pessoa que quer passar para frente o prejuízo, né? Olha, recebi uma nota falsa. O que eu vou fazer com isso aqui? Ah, não, vou passar para o próximo gaiato aí da frente para poder pegar. Está errado. A conduta correta é procurar uma agência bancária e entregar a nota falsa. Se for feriado ou fim de semana, a pessoa deve registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Nesses casos, o dinheiro não é restituído, mas é importante saber. Com essa atitude, o cidadão ajuda a polícia a tirar das ruas quem está por trás desse crime, que significa prejuízos financeiros e até a imagem do país. A entrega dessa cédula, com certeza, numa instituição financeira ou no Banco Central ou na polícia, ela vai subsidiar um trabalho policial de rastreamento do falsificador. A punição desse crime almeja a segurança pública, a segurança do meio circulante, do dinheiro. Se você está a todo momento em dúvida se aquela nota é falsa ou não, esse meio circulante perde credibilidade. E isso influencia a economia como um todo. Cuidado para proteger o patrimônio artístico nacional. Quem tem ou compra obras de arte feitas no período da monarquia deve respeitar uma restrição. Essas peças não podem deixar o país de forma definitiva. E não adianta insistir. Quem ignora as regras pode até perder o bem. Não é preciso ser um gênio para notar as belezas do Rio de Janeiro. Mas é inegável a genialidade de alguns artistas ao retratar essa paisagem na superfície da tela. No Museu de Arte do Rio, inaugurado em março deste ano na Praça Mauá, a exposição Imaginário exibe obras do século XIX. As peças mostram como era a natureza e a vida na capital do Império Brasileiro, na visão de pintores, desenhistas e viajantes que vieram ao Brasil em busca de aventuras. Mas, apesar de figurar no acervo do museu, boa parte desse tesouro tem dono. E, diga-se de passagem, um dono apaixonado. Pelo menos 50 quadros, que agora podem ser apreciados pelo público, são da coleção pessoal deste advogado de 70 anos. Mesmo com a rotina apertada do escritório, Sérgio diz que arruma tempo para observar as telas. Eu passo a maior parte do dia aqui, então quero conviver com essas obras o máximo que eu puder. E é apaixonante, realmente é apaixonante. Aí você fica achando, não, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. Quando aparece, aí você vai tentando comprar. A paixão de Sérgio Fadel pelas artes começou há quase 5 décadas. A preferência dele são as paisagens antigas do Rio de Janeiro. Uma das favoritas é este retrato da Rua 1º de Março, pintado pelo alemão Emil Bauer, em 1860. Havia uma curiosidade imensa dos europeus sobre o Brasil. Era uma terra até então desconhecida e tal. Então eles vinham para aqui, para o Brasil, e a porta de entrada era o Rio de Janeiro, que era a capital. Fadel tem um acervo de mais ou menos 200 quadros. A maior parte fica em casa. E ele sabe que teria problemas para manter o acervo se decidisse se mudar do Brasil?
Quem compra obras de arte de valor histórico como essas tem que obedecer algumas regras especiais. E se as normas não forem cumpridas, o dono pode até perder a peça. Foi o que aconteceu com o embaixador brasileiro que tentou levar para a Bolívia 3 painéis e um oratório produzidos quando o Brasil ainda era uma monarquia. As peças acabaram retidas na Receita Federal. É que o diplomata foi enquadrado na Lei 4.845, que proíbe a saída de obras de arte que tenham sido produzidas até o fim do período monárquico. A restrição inclui pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, elementos de arquitetura, além de talhas, ourivesaria e até mobiliário. A lei determina que o Estado recolha as peças de quem tentar despachá-las para o exterior. Nós temos alguns procedimentos, sobretudo com a polícia, em função de situações como denúncias ou perícias que o IPHAN faça e que precisam da intervenção da Polícia Federal. E com a Receita nós procuramos estabelecer também alguns procedimentos que atendam justamente essas atribuições, né, de fiscalização do patrimônio cultural brasileiro. As obras só podem deixar o Brasil para serem expostas em mostras temporárias. Mesmo assim, é preciso que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico emita uma autorização. Um cidadão ou empresa podem levar consigo a peça devidamente autorizada e isso vai ser verificado dentro do posto da fiscalização alfandegária da Receita Federal nos aeroportos e postos, enfim, de fiscalização no país. No caso do embaixador, o motivo era a mudança para o serviço diplomático na Bolívia. O IPHAN ainda analisava o pedido de saída das peças quando ele contratou uma transportadora privada. As obras foram apreendidas pela fiscalização e transferidas para o Instituto Brasileiro de Museus. Inconformado, o dono recorreu à Justiça Federal, mas não conseguiu reaver os painéis nem o oratório recolhidos pela polícia. Sérgio, que não pensa em deixar o Brasil, sabe da importância do acervo que tem em casa e, exatamente por isso, concorda com o rigor das regras impostas pela legislação. Eu concordo plenamente, porque é a maneira de a gente preservar a nossa memória, né? Na França, por exemplo, você não consegue sair com um quadro de pintor francês da França. Entrar de volta pode à vontade, agora sair não pode. O IPHAN mantém na internet um cadastro nacional das peças de valor histórico que estão desaparecidas. A ideia é que as pessoas consultem essa relação antes de comprar um quadro ou uma escultura. Outro cuidado é checar se o vendedor é cadastrado junto ao Instituto. Essa consulta também pode ser feita pelo site. A gente continua falando sobre a preservação de obras de arte. Em São Paulo, quadros de um dos artistas mais importantes do país estavam ameaçados. A ação do tempo e o descaso dos responsáveis colocaram em risco 28 peças de Cândido Portinari. Cândido Portinari é um dos maiores representantes da pintura brasileira. O artista nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo. Apesar da origem humilde, conquistou fama internacional e deixou mais de 5.000 obras. Muitas das pinturas foram inspiradas nas fazendas de café e nos trabalhadores da região. Mas o pintor também é reconhecido pelos trabalhos que retratam o universo das artes sacras. Um dos maiores acervos está nesta igreja em Batatais, que é a atração turística da cidade. Ele fez representações magníficas, né, da fuga para o Egito, do batismo de Jesus, ou de São Sebastião. São obras maravilhosas, feitas para a igreja, foram feitas para esta catedral. São pinturas muito representativas da arte sacra dele. As obras foram adquiridas pela igreja em 1953, por uma comissão de obras que havia, que contratou o pintor Cândido Portinari para fazer a decoração sacra do templo. Uma riqueza que acabou sofrendo as consequências da ação do tempo e dos cupins e que agora precisa ser restaurada. Antônio, que trabalha como guia há mais de 30 anos, lamenta a situação das peças.
Essa é uma das obras mais danificadas pelas intempéries do tempo. Isso aqui houve infiltração de água, pode olhar aí depois da última vestimenta aí, tem um risco que é feito pela água e também o outro esbranquiçado. Ela inteira está precisando de restauração urgente. Você vê um patrimônio dessa importância, não só importância material, mas importância artística, ser comido pelos cupins é uma coisa muito triste, né? A igreja reconhece o problema, mas alega que não tem recursos para custear a restauração dos quadros. Como as peças são tombadas pelos órgãos de patrimônio, tanto estadual quanto federal, o descaso virou ação na Justiça. As investigações partiram do Ministério Público Federal. Nós pleiteamos na ação que o Judiciário determine de modo solidário a todos, seja União, Estado, IPHAN, a Prefeitura Municipal e a própria Igreja Católica, que contratem uma empresa especializada para promover, no máximo de 30 dias, o início das obras de restauração, porque o estado de deterioração está muito avançado. Há provas nos autos que, desde 2003, já se tem a comprovação de problemas com luz solar, com cupim e com umidade em cima dessas obras. Diante do impasse, a Justiça Federal chegou a propor uma conciliação entre os envolvidos no processo. Mas nem a igreja, nem a prefeitura e nem o IPHAN aceitaram o acordo. Todos alegaram falta de verbas para restaurar as 28 obras de arte. A estimativa é que sejam necessários cerca de R$350 mil para concluir os trabalhos. O processo continuou em andamento, mas antes mesmo de uma decisão veio a boa notícia. A Prefeitura de Batatais pediu ajuda ao governo do estado, que decidiu doar o dinheiro para a recuperação dos quadros. Dessa forma, celebramos o convênio, que tem esse valor de 350 mil, que tem o prazo de até 12 meses e que terá, a nosso pedido, o acompanhamento da paróquia, da prefeitura, da sociedade e dos turistas. O ateliê de Florence foi escolhido para o trabalho. A restauradora explica que a deteriorização das obras acontece porque a igreja não tem as mesmas condições de temperatura e luminosidade de um museu. Todas elas, em princípio, vão passar por uma higienização, uma limpeza da policromia, que a gente chama. Certamente, claro, uma limpeza também pelo verso da obra. Analisando o verso da obra, que nós vamos ter melhor contato da situação. Por exemplo, se houve goteira, se houve mancha, ou se não houve mancha, todas elas vão ser limpas, todas elas vão ter os chassis trocados, todas elas vão ter uma nova mão de verniz que vai reativar o brilho depois de feito o trabalho. Portinari morreu em 1962, mas deixou uma herança cultural enorme para o Brasil. A intenção é que, com a recuperação das obras, o legado do artista permaneça vivo e as peças possam ser admiradas por muitas gerações. Essa igreja, as obras que tem aqui não tem preço. Ninguém tem no mundo inteiro. Coisa linda, olha lá, coisa da nossa igreja, não pode deixar estragar, não. A minha expectativa é que as obras fiquem bem estáveis e bem estruturadas por, sei lá, mais 50 anos pelo menos, né? O Via Legal fica por aqui. Se você quer rever as reportagens que mostramos hoje ou as edições anteriores, acesse nossos canais na internet. Na semana que vem tem mais Via Legal. Até lá!
Veja só o que tem no Via Legal desta semana. Em uma decisão inédita, a Justiça manda o INSS garantir assistência a um argentino que vive há mais de 30 anos no Brasil. O que pode acontecer com quem falsifica ou repassa dinheiro falso? Todos os anos, milhares de cédulas são apreendidas. Tem ainda a mobilização de moradores e autoridades para garantir a restauração de 28 obras de arte de Cândido Portinari. Não perca o nosso programa.